Depois de tantas coisas que estamos vivendo, a gente começa a se acostumar com o absurdo. A cada dia que passa, nos deparamos com situações que há alguns anos atrás eram descritas como algo impossível de acontecer, de serem imaginadas, de serem vivenciadas. A corrupção que vivemos, a violência que sentimos, a insegurança que passamos, ela faz crer que somos reféns de uma realidade muitas vezes entendida como até mesmo paralela, um mundo paralelo, onde o que estamos vendo não condiz com a realidade, que o que estamos ouvindo não é o que os nossos olhos veem. Porque a mídia fala muitas coisas, o governo fala muitas coisas, mas o que nós vemos nas ruas tem chamado a atenção, porque a cada dia que passa, a verdade dói não somente no olhar, mas no bolso. Se durante o discurso do decrépito, o incapaz que está sentado como presidente dizia que o brasileiro voltaria a comer picanha, hoje não se come picanha, não se toma cervejinha, não se toma um café, não se come ovo, porque tudo está muito caro. Vão culpar o dólar, vão culpar as exportações, vão culpar o Bolsonaro, vão culpar o quê? O que nós temos visto cada vez mais é a incapacidade de gerenciar uma nação. Se antes era fácil inventar números porque a internet não existia, hoje, quando o incapaz que está lá liderando um regime petista fala uma mentira onde quer que esteja, qualquer parte do mundo que esteja, em menos de 5 minutos a internet desmente. Talvez por isso a missão agora do governo é regulamentar as mídias sociais, para criar um tribunal paralelo da verdade, onde somente o que eles dizem é real e o que nós estamos vendo é apenas uma ilusão. Hoje vamos falar sobre isso. Para começar, vamos lembrar do preço do café. Café que subiu aí a níveis que não se tem notícia. Vão culpar o clima? Tá bom, houveram excessos de secas onde era para ter chovido. Vamos falar da defasagem cambial, isto é, da perda de valor do real, com o aumento do número do dólar, o valor do dólar, e com isso aumentam as exportações. Nós vivemos um livre comércio, onde cada um vai trabalhar e vai tentar fazer o melhor possível e gerar renda para que possa crescer, trazer mais lucro para a sua empresa. São negócios. Mas se as plantações de café têm aumentado ao longo dos últimos tempos, como é que temos um valor mais caro nos últimos 28 anos? O que nós temos hoje em dia, também a partir da pandemia, na verdade, foi um aumento do consumo interno, porque o brasileiro começou a tomar um café de melhor qualidade, já que antes era tudo exportado. Com o fim das exportações por conta da pandemia, começamos a conhecer cafés que antes somente eram vendidos no mercado externo, porque o brasileiro não tinha cultura. Estava acostumado com o Melitão, com o Pacheco, com o Bom Jesus, com esses cafés mais tradicionais, e muitas vezes o que tem de menos é café. Mas com a alta de preço, agora nós estamos tomando uma bebida sabor café. Mas também, além do café, sabemos que o preço da carne subiu absurdamente, chegando a níveis que nós não conhecemos ainda e que percebemos quando vamos pagar caro numa carne. O churrasquinho do final de semana, que antes era semanal, agora passou a ser mensal. Porque temos que comprar remédios, temos que comprar outras coisas que são mais prioritárias do que uma carne no final de semana. Mas além disso, nos deparamos com uma outra notícia. O preço do ovo saltou 40% no atacado. O preço do ovo está subindo muito nos últimos tempos. Essa matéria agora é do dia 16 e vai dizer que a Associação Brasileira de Supermercados chama atenção para a diminuição dos ovos em meio à inflação de alimentos. Segundo a associação, o preço de ovos de galinha subiu até 40%. A Associação Brasileira de Supermercados diz que o cenário é de inflação generalizada dos alimentos. Quer dizer que está subindo tudo. E chama atenção para o fato de que reajustes como esses podem acabar impactando o consumo. Antes, nós comíamos carne, passamos a comer
preço da carne subiu, ficou muito caro. A comer ovo, outra proteína. Agora nem ovo podemos comprar mais. As empresas, abre aspas, iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender a demanda sazonal da quaresma, mas a restrição da oferta e o aumento sucessivo de preços preocupa os supermercados. Claro, a Abras vai colocar a culpa na quaresma. Se você não sabe, a quaresma são 40 dias onde os católicos que praticam a quaresma de forma correta não comem carne nesses 40 dias para se preparar para a Páscoa. Mas isso não é suficiente para fazer subir 40%. Os motivos são outros. E temos aqui também uma realidade que vai falar sobre São Paulo, onde o preço do ovo subiu 40% em 2025. Vai falar também da oferta e da demanda e vai falar que estão monitorando os preços. Aqui agora, do dia 16 de fevereiro, 2 dias atrás. E aqui o preço de 30 dúzias, que são 360 ovos. Em 2 de janeiro, o preço na Grande São Paulo era de 151 o ovo branco e passou para 220%. 220 reais, aliás. Em Belo Horizonte era 157, passou para 252 o ovo branco. O ovo vermelho mais ainda, era 170, passou para 260. Em Santa Maria do Jetibá, o ovo vermelho era 173 e passou para 264 reais em um mês. O valor do ovo subiu 40% em um mês. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma repórter aí da RBS dizendo que era impossível o ovo subir 50%, que era tentativa de causar escândalo ou de trazer aí um problema para o governo federal. Uma pessoa aí que adora falar bem do Lula. Mas o SBT vai colocar que o preço dos ovos tem alta de até 50% no Brasil. Além disso, a Economic News Brasil, em matéria agora recente também, de dia 16 de fevereiro de 2025, vai falar o seguinte: preço do ovo atinge maior valor desde 2013, com alta no consumo, diz eles. Devido ao aumento da demanda e à quaresma, as exportações brasileiras de ovo crescem, gerando preocupações sobre a oferta interna. Produtores buscam equilibrar a produção para atender o mercado interno e externo. Só que olha como é interessante isso aqui. Primeiro vamos ler essa questão das exportações. Estão querendo culpar a quaresma e a exportação. Sabemos que os Estados Unidos sofrem agora com uma gripe aviária e os ovos lá estão sendo colocados fora por conta da gripe aviária. Aumentou o consumo do norte-americano de ovos também, porque a carne ficou cara em todo mundo. Lembra daquela agenda verde, a agenda woke, de não ter alimento, não comer carne, de buscar alimentos alternativos? Olha o resultado disso agora. Diminuíram a produção de proteína animal. Com isso, o preço da carne aumentou. O pobre não consegue mais comer carne. E agora o ovo, que era o que o pobre comia antes, também está difícil. Por isso que essa agenda woke é falida desde a sua essência. Vai falar aqui. Foram enviados, em janeiro deste ano, foram enviadas ao exterior 2.357 toneladas de ovos in natura e também processados, conforme informações da Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse valor representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os Emirados Árabes Unidos foram os que mais consumiram ovos, não foi os Estados Unidos, foi os Emirados Árabes Unidos, que consumiu só esse, o país do Oriente Médio, 783 toneladas. Em seguida, Serra Leoa, 352 toneladas. Estados Unidos, 220. Japão, 205. E o México, 172 toneladas de ovos. Mas o Canal Rural traz uma informação interessante. As exportações de ovos cresceram 160% em 2023. O Japão, que tinha exportado 205, exportou 205, né? Foi o grande comprador lá em 2023. Quer dizer, eles começaram a comprar, assim como, por exemplo, o México, que é recente a aquisição de ovos
do Brasil. E o Canal Rural traz uma seguinte informação que eu acho bem interessante. O Japão foi o grande comprador internacional de ovos no Brasil, com um total de 10 mil toneladas em 2023. Número 848% superior ao registrado no ano anterior. 10 mil toneladas em 2023. Olha como está longe ainda da realidade atual. Se em 2023 foram 10 mil toneladas, 10 mil toneladas. Como é que a gente vai falar que é muito a exportação de 700 toneladas ano, ou se somar tudo aqui, 2 mil toneladas ano? Será que é muito? Ou será que está havendo aí um pouco de tentativa de achar culpados fora dos reais culpados? Além disso, abre aspas, e olha interessante o que o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal vai falar. Abre aspas para Ricardo Santin. O expressivo aumento de volume exportado de ovos em 2023, respaldado pela biosseguridade da produção nacional frente à ausência de gripe aviária no país, encontrou destino em nações de elevado critérios sanitários, o que destaca a confiança dos países no trabalho executado pelas empresas no Brasil e pelo poder público para a preservação do nosso status sanitário. Olha que ele vai falar isso em 2023. Hoje, as exportações de ovos representam 1%. Vou repetir. Hoje, em 2023, 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, as exportações de ovos representam 1% do total produzido pelo Brasil. Quer dizer que a produção é de 1%, 1% dos ovos produzidos foram exportados até 2023. Será que aumentou a exportação? Será que diminuiu a produção? Ou será que ficou caro mesmo? Porque tudo está mais caro e aonde o alimento do pobre é mais consumido, não tem como disfarçar a inflação. Olha uma coisa que chamou atenção nos últimos dias. Para prejudicar ainda mais, não basta não termos dinheiro para comprar carne, não termos dinheiro para comprar café. Agora o ovo vai ficar mais caro, mais ainda, porque agora eles resolveram carimbar ovo a ovo. Se antes era na caixa, agora eles vão pedir que seja carimbado o ovo. Notícia agora do dia 14 pelo Globo, isso está em todos os jornais. Ovo passará a ter carimbo obrigatório com data de validade na casca. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou que os ovos destinados ao consumo direto deverão vir com data de validade do produto carimbado na casca a partir de 4 de março. Olha o absurdo disso. O decreto foi estabelecido pela Portaria 1179 de 2024, que deu prazo de 180 dias, agora em março. O alimento também deve ser identificado individualmente com o número de registro do estabelecimento produtor. Imagina o seguinte. Você pega um ovo. Vou pegar um ovo aqui. Aqui o ovo. Ovo. Você vai ter que carimbar. Ovo a ovo. A variedade. E o lote do ovo. O local do ovo, onde ele foi produzido. Imagina um pequeno produtor que venda o ovo na feira do produtor. Como é que ele vai fazer para ter esse carimbo? E será que ele vai ter, porque o ovo é frágil, é delicado? Será que ele vai ter tempo hábil de fazer a produção, organizar os ovos, carimbar? Compra um carimbinho não é caro, mas carimbar com cuidado, ovo a ovo. Não só com a validade, mas também com a procedência. Antes esse carimbo era na caixa, agora vai ter que ser no ovo. Quem consegue fazer isso? O pequeno produtor? O médio produtor? Ou as grandes empresas? Sempre quando alguma coisa acontece no governo petista, alguém está ganhando dinheiro com isso. Sempre. Foi assim com aquele malfadado estojo de primeiros socorros. Lembra disso? Quantas outras coisas aconteceram onde se achava um problema para produzir uma solução que não produzia solução alguma? Agora a ideia é carimbar um ovo, o que vai encarecer a produção. O pequeno produtor vai ter que contratar alguém, logo vai ter que pagar salário. Logo, já sabemos que cada R$1
valor pago para o funcionário, R$13 quase vai para o Estado, tanto imposto e tanta taxa que nós pagamos. O ovo vai ficar mais caro. É algo natural, esse valor terá que ser pago por alguém. E é isso que é mais impressionante de tudo isso. As embalagens secundárias, aquelas que são menores, são 6 ovos, aquelas caixas, ou as grandes, que tem um monte de ovo, que depois se rasga, pega um pedaço, vai vir com a descrição proibida a venda fracionada. Você não vai mais poder comprar um ovo ou 2. Tem que comprar 6. Se não tiver dinheiro, não compre. Quase igual o Lula falou esses dias, se não tem dinheiro, tá caro, não come. Não coma ovo, come grilo. Né? É o que falta, é o que sobra. A medida ainda prevê, olha só o que eles querem, que a tinta utilizada para impressão dos ovos in natura deve ser específica para uso em alimentos e atóxica, sem constituir risco de contaminação. Quer dizer, a tinta é a mais cara que tem ainda. Não é qualquer tinta. Vai falar aqui, no ano passado o preço da carne subiu 20%, enquanto do ovo teve uma queda de 4,5%. Aonde isso? Isso aqui, claro, notícias do Globo, né? Já vimos que o preço da carne subiu absurdamente. Anos atrás subiu 160% em 2 anos. Dada a crise que vivemos no Brasil. Mas sabe qual é o mais importante de tudo isso? É nós sabermos que sempre alguém está levando vantagem contra o brasileiro que sofre e perde muito. Olha quem entrou no mercado de ovos. A JBS dos irmãos Batista. Notícia de 27 de janeiro de 2025. Presta atenção nas datas. JBS entra no segmento de ovos, compra 50% da Mantiqueira Alimentos. Maior produtora de carnes do mundo terá 50% do direito à voz da Mantiqueira Alimentos, em negócio que avalia em torno de 1 bilhão e 900 milhões de reais, quase 2 bilhões de reais. A JBS, maior produtora de frangos e carne bovina do mundo, anunciou nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, o ingresso no segmento de ovos, com investimento para até 50%. O investimento, a JBS terá o controle compartilhado da Mantiqueira, com o sócio-fundador Leandro Pinto. A Mantiqueira Alimentos possui mais de 3 mil funcionários, capacidade estática de 17,5 milhões de aves em postura e recria e 4 bilhões de ovos produzidos por ano. 4 bilhões de ovos produzidos por ano. Com foco em produção de ovos de galinhas livres desde 2020. O que são galinhas livres? São galinhas que não são produzidas em cativeiro, em confinamento. São galinhas criadas livres no campo ou em áreas abertas, onde elas comem, onde elas convivem, e o ovo tem mais qualidade. O seu preço é mais caro. Em 2024, a Mantiqueira foi a 10ª maior produtora de ovos do mundo, sendo a maior da América Latina. E a JBS entrou agora nesse mercado. Além disso, a Mantiqueira produz ovos em 6 estados e também exporta para a América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Tá vendo como as coisas não acontecem por acaso? Sempre tem uma informação privilegiada, sempre tem alguma coisa que vai dar lucro para alguém em detrimento de alguém. Quem é que vai poder carimbar ovo a ovo? O Zezinho, o seu João, que vende ovos aqui na feira do produtor? Ou uma empresa que produz 4 bilhões de ovos por ano e tem dinheiro para isso porque já foi vendida por 2 bilhões de reais. Lembrando, dia 27 de janeiro saiu na G1 Agro a informação da JBS. Dia 14 de fevereiro saiu que o ovo terá carimbo obrigatório. Nada é por acaso no país onde nós temos a pior nota e a pior posição na série que indica a percepção de corrupção na história. O Brasil nunca esteve tão mal falado e mal visto pelo próprio brasileiro. Que absurdo isso, gente. Aonde vamos parar? Eu espero que dia 16 de março agora, de 2025, seja o primeiro grito dos brasileiros, para que nós possamos nos levantar contra tudo isso que está acontecendo. Nós não podemos mais aceitar calados
sofrendo, vendo as carnes, os ovos, o café, o arroz, o feijão, tudo ficar mais caro. Alguém sempre ganha dinheiro com isso e sempre alguém perde dinheiro com isso. E sempre quem perde é o elo mais fraco, é o povo. É o povo pelo povo. Se tu não quer fazer do dia 6 de março um volta a Bolsonaro, está no teu direito. Mas nós não podemos mais continuar aceitando o Lula na presidência. Porque ele está destruindo, ele e sua equipe econômica estão destruindo o Brasil. E nós precisamos fazer algo. Ou nós paramos o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Com vocês, Cristiano Zarte, advogado e jornalista. Te espero no próximo vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like aí, manda para um amigo. Quem sabe essas informações ajudem a mudar a percepção dele da realidade que dói aos nossos olhos. Grande abraço.